Olá, queridos estudantes do Menos Online, professor Sano Massarangi, e vamos nesta aula dar continuidade aos nossos estudos sobre ideologias da Idade Moderna, falando da Revolução Científica do século XVII. Nós temos aqui um panorama das principais ideologias, temos uma aula para cada fato desse: Humanismo e Renascimento, séculos XIV a XVI, Revolução Científica, século XVII, e Iluminismo, do século XVIII. A Revolução Científica, pessoal, muitas vezes também é chamada de Revolução Newtoniana, pela centralidade e importância do Isaac Newton. E aqui nós temos, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, aqui nós temos um jovem Newton observando a famosa maçã quando ela cai da árvore, e isso vai ali, ele começa a ponderar por que a maçã está caindo diretamente para o chão, e aí nós vamos ter os seus estudos cruciais e fundamentais sobre a gravidade. E esse fato realmente aconteceu de acordo com o próprio Newton. Às vezes a gente vê uma representação da maçã caindo na cabeça dele, isso não. O Newton estava em Cambridge, e aí na Universidade de Cambridge tem um surto de peste negra, né, peste bubônica, e o Newton ele vai para o interior, a universidade é fechada, toda a região, ele vai para casa, né, a casa dele no interior, e aí ele vê a maçã caindo. É um dos períodos é o período mais prolífico, né, da vida do Newton, onde ele, nesse período aí de afastamento da universidade por causa da pandemia, onde ele vai desenvolver muitas das suas ideias e teorias, né? Bem, vamos falar um pouco então das características da Revolução Científica. Nós vamos ter aí um início, mesmo que gradual, da separação entre ciência e filosofia, ou seja, geralmente o filósofo era um cientista também. Isso é muito desde a origem da filosofia. Nós temos com os pré-socráticos, por exemplo, que vão buscar lá as origens do universo. Então nós temos aí uma ligação muito forte entre ciência e filosofia, mas que agora começam a tomar rumos um pouco diferentes. A ciência ela vai ter métodos mais rigorosos agora, de busca por uma verdade, e a filosofia ela vai ficar com, muitas vezes, partes mais subjetivas. Então hoje um cientista não precisa necessariamente ser um filósofo, e um filósofo não precisa ser necessariamente um cientista. Tá? Só que a filosofia da ciência ainda é um ramo muito estudado, ainda tem, óbvio, há uma relação entre ciência e filosofia, mas hoje já não é mais necessária como era em momentos anteriores. A base da revolução científica, pessoal, é o desenvolvimento do método científico, observação e experimentação. Esses são os dois pressupostos básicos da ciência até hoje. Para você, então, poder afirmar algo, você tem que mostrar fatos e argumentos sólidos, calcados na observação e em experimentos. É muito diferente, por exemplo, do que temos na Idade Média, onde geralmente a resposta era quase sempre religiosa, era a vontade de Deus, as estrelas são lágrimas dos anjos. Então nós vamos ter aí toda uma revolução na forma de se buscar respostas. Não que haja uma incompatibilidade total na vida entre religião e ciência. Por exemplo, o próprio Isaac Newton era muito religioso, mas nos seus textos científicos não há menção à religião. Nós temos, no próprio iluminismo era bem comum o deísmo, a ideia de que Deus criou o mundo, cabe ao homem explicar esse mundo. Então nós vamos ainda ver uma junção e ainda uma certa relação entre ciência e religião, mas fica bem definida, as fronteiras entre ciência e religião. A ciência vai buscar verdades através de fatos concretos, observação, experimentação, e a religião vai ter como base a fé, a crença. Então não são necessariamente incompatíveis dentro do contexto do cotidiano, ok? Quais foram os principais representantes da Revolução Científica? Lógico, Isaac Newton, que vai mudar radicalmente o entendimento do mundo. O Newton vai estudar ótica, Newton vai estudar, ter suas 3 famosas leis, vai estudar gravidade, e vai dar uma explicação do mundo sem utilizar a religião. Como podemos explicar o mundo sem necessariamente termos explicações divinas, mesmo Newton sendo muito religioso. O Galileu Galilei, o universo matemático pode ser explicado pela matemática, isso é importantíssimo. A matemática, como base do pensamento científico, vai puxar muito do Pitágoras, da filosofia grega. O Galileu ele vai desenvolver
A luneta foi inventada pelos holandeses, né? Mas o Galileu vai desenvolver, é o primeiro homem documentado a ver as crateras da Lua, as luas de Júpiter. O Galileu tem vários estudos sobre a aceleração de corpos, etc. E o Galileu, pessoal, ele vai bancar e demonstrar a teoria heliocêntrica do Copérnico. O Galileu é muito na transição, Renascimento, Revolução Científica. E ele vai para a Inquisição, ele vai ser julgado por isso. Então, eu falo que há uma certa relação, não há, muitas vezes há uma relação entre ciência e religião, né, que muitos cientistas são religiosos, mas muitas vezes também a própria igreja vai bloquear essa relação e vai perseguir, né, determinadas ideias científicas. Porque a própria teoria heliocêntrica vai bater muito de frente com pensamentos, né, da igreja da época. A teoria heliocêntrica vai dizer que não é a Terra o centro, né, do universo. Nós temos o Sol no centro do sistema solar e a Terra gira em torno do Sol. Então isso é uma mudança muito grande, né, na ideia religiosa da época, que nós éramos o centro de tudo, ok? O Galileu acaba escapando da fogueira, né? Ele vai dizer que, né, a Terra não se move em torno do Sol e tal, mas ele fica em prisão domiciliar. Temos o Descartes, também um grande nome da matemática e da filosofia. Temos uma aula sobre o Descartes, nosso curso de filosofia. Descartes cai muito em prova, tá? Em relação a questões de filosofia. Temos o Kepler. O Kepler, pessoal, ele vai, né, quando o Copérnico desenvolve a teoria heliocêntrica, as órbitas são circulares. O Kepler, então, ele vai mostrar que as órbitas, na verdade, são elípticas, né? Ele também vai ter problemas sérios com a Inquisição. A mãe do Kepler vai ser julgada pela Inquisição. O Kepler vai fazer a defesa dela. Enfim, então temos aí também, novamente, um dos momentos de ruptura, né, da ciência buscando a sua autonomia, seja em relação à filosofia ou em relação à religião. O Francis Bacon, que vai criar as bases do método científico, e o John Locke. O John Locke é muito importante, seja para a filosofia, para a ciência política. O John Locke ele vai defender o empirismo. O empirismo é basicamente muito ligado ao método científico. A experiência é a fonte de conhecimento. Então temos também uma aula sobre o Locke, nosso curso de filosofia. A ideia do empirismo é muito forte até hoje, né, relacionado à questão da ciência, entre outros também cientistas que vão marcar presença no desenvolvimento dessa nova forma de enxergar o mundo. A gente pode finalizar a nossa aula aí com Galileu, né, um desenho do Galileu, com a sua luneta, enxergando, né, os mistérios do universo e buscando explicar, o nosso planeta e o nosso mundo a partir desses grandes mistérios de uma forma científica. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.